Miguel Torga, Eugénio de Andrade, Adriano Correia de Oliveira, Zeca Afonso, Fausto, Sérgio Godinho. Estes são apenas alguns dos nomes que fazem parte do catálogo da editora Orfeu, nascida nos anos 50 e que revolucionou o mercado discográfico português. O seu fundador, Arnaldo Trindade, nascido no Porto em 1934, é o convidado do Bairro Alto de hoje. Desativada nos anos 80, a Orfeu está de volta com o objetivo de recuperar algumas das obras marcantes que fazem parte do seu catálogo, não perdendo de vista o lançamento de Novos Valores. Boa noite, Arnaldo Trindade. Boa noite. Passe a brincadeira, como é que um Betinho da burguesia liberal do Porto, em 1953, com 19 anos, filho do dono de uma loja de eletrodomésticos, pensa em criar Orfeu? E se lembra de desafiar poetas como Miguel Torga, por exemplo, para gravar discos? Bom, beneficiei muito da época, que na época o Porto teve várias instituições que criaram um ambiente artístico que foi realmente único e criaram, de facto, a vontade de também fazer coisas noutros campos, no caso a música e a literatura. Mas há uma altura com 17 anos que vai bater à porta do Miguel Torga. Não é? Exatamente. Mas, como eu digo, na altura, no Porto havia certas instituições, como o Teatro Experimental de Porto, que foi o António Pedro que o fez, o Cine Clube de Porto, também foi uma instituição que deu muito a cultura às pessoas, a Escola de Belas Artes, que na altura teve os melhores pintores, que depois usei muitos para fazer as capas dos próprios discos. E criou, portanto, um ambiente de tertúlias, não é? Um grupo que era Notícias de Bloqueio, também de pessoas muito interessantes, como o Daniel Filipe, o João Polinário, o Agente Gonçalves, portanto, pessoas com o Veiga Leitão, pessoas interessantíssimas. Tínhamos tertúlias no Café Majestic, que era precisamente em frente à loja dos discos, ou na altura da loja dos eletrodomésticos, não é? E criou, de facto, uma certa juventude interessada e atuante. Cultural, não é? Havia uma efervescência cultural que contaminava... Exatamente. E tivemos também a sorte de ter umas escolas muito boas, que não há nenhuma que... investir na instituição acho que é fundamental, e eu que o diga. Tivemos professores esplêndidos, sobretudo, que nos criaram um gosto pela literatura e a poesia, sobretudo, que foi o caso do Dr. António Cobeira, que foi, também fez parte do Orfeu, que era professor de português, e, portanto era amigo do Fernando Pessoa e do Mário Sá Carneiro. Também tivemos o Dr. Oscar Lopes, que foi um dos grandes mestres de literatura de português, hoje felizmente ainda é vivo. Ele falava-vos muito do Pessoa e do Sá Carneiro? Só falava praticamente nisso, quer dizer, ele era um obcecado por isso, ainda bem, porque naquela altura nem as livrarias tinham livros dele, não é? Quer dizer, era muito pouco conhecido. O Fernando Pessoa, sobretudo o Fernando Pessoa, era muito pouco conhecido, o Sá Carneiro ainda menos. Mas ele falava, foi contemporâneo, trazia-nos os livros e os poemas, a gente interpretava, e, portanto, as aulas eram uma maravilha, não é? Em vez de estarmos ali a dividir as orações dos Lusíadas, não é? Que era uma coisa horrível. A gente detestava os Lusíadas só por ter de dividir as orações. E, entretanto, criou-nos esse bom gosto pela literatura. Não é? Isso foi criando ideia. E depois, no final do liceu, há uma espécie de viagem de finalistas, não é? Exatamente. E que acaba por ser muito interessante. À Catalunha. Fomos a Amarante visitar o grande poeta Teixeira de Pascoais, que viveu numa casa deliciosa, que tinha um ótimo vinho verde tinto, que nos fez o favor de nos oferecer. Juntamente com um ótimo presunto. Além da comida e da bebida, também lhe ofereceu um livro dele, São Jerónimo e a Trovada, com uma dedicatória. Exatamente, 1950. 1950, ao Arnaldo Trindade, aluno do 5º ano do Liceu Alexandre Herculano, oferece Teixeira de Pascoais. São João do Gatão, 4 de julho, salvo erro, 1950. Isto tem um significado especial, claro. Para mim, ótimo. Exatamente. Ele faleceu um ano depois. E interessante que eu, portanto, com essa idade eu não tinha ainda a ideia de gravar pessoas, mas depois, futuramente, encontrei uma gravação em fio do António Pedro. O António Pedro, portanto, grande poeta, escultor, ceramista e tal, que ele foi locutor na BBC em Londres.
e não sei por que artes ele descobriu uma gravação em fio, portanto nem sequer eram as gravações em fio, interessantíssima. Portanto, eu tenho uma gravação em fio do Teixeira Pascoais, não é? Não é? Portanto, agora já não estou, já com certeza, nem sei as condições técnicas daquilo, mas pelo menos consegui exatamente isso, só não tenho de Fernando Pessoa. Mas tinha nesse lanche em casa do Teixeira, tinha noção da importância do Teixeira Pascoais? Absolutamente. Nós estávamos conscientes da literatura, portanto, estudava-se no nosso 5º ano do liceu, no Alexandre Herculano, estudava-se a literatura a sério, ao nível que seria hoje universitário. Todos os livros e as tendências e de facto, contacto com poetas, não é? E no fundo é tudo isso que depois, em 53... Criou o gosto. Quando o seu pai adoece e o Arnaldo pega no negócio de família, na loja de eletrodomésticos, que também vendia alguns discos já na altura. Vendíamos discos, criámos, portanto, uma secção na loja, em frente à Majesté, criámos uma secção de discos, que uma estrutura interessante, porque nós só tínhamos discos microgravados. Estávamos no princípio da microgravação. E Orfeu teve a sorte de não ter nunca um disco 78, aqueles que se partem, portanto hoje não existia praticamente nenhum, com certeza. E então tínhamos os discos microgravados. E como tal, criou-se uma clientela muito especial, de qualidade, porque talvez, na altura, para ter uma ópera, eram precisos 6 ou 7 discos 78, não é? Enquanto que na gravação era um disco ou 2 no máximo. Portanto, havia o interesse e a qualidade de som, não é? Mas logo nessa altura, em 53, quando ainda tem 19 anos, salvo erro, e quando pega no negócio de família, começou logo a magicar a Orfeu? Pois, com certeza. Pois Orfeu, está a ver, o Orfeu veio exatamente da escola, do liceu. Não é porque o Orfeu... Começou logo a pensar numa editora que pudesse gravar poetas, que pudesse gravar músicos, e com um selo de qualidade, no fundo. Essa foi a ideia. Exatamente a ideia que tive, na altura, é procurar o melhor. Na altura havia uma escolha muito difícil, sobretudo na parte da música, não é? Poetas não, Portugal foi sempre um país de poetas, portanto tínhamos uma escolha bastante lata. E outra coisa muito engraçada, nós tínhamos uma estrutura todas as segundas-feiras ao jantar, num restaurante na altura de referência, que era o Escondidinho, para a portanto, ao pé da loja, em que ia precisamente um grupo que era o José Régio, o Alberto Serpa, o Manuel de Oliveira, portanto, não me falei também no que o cinema também representou nessa época, não é? O Aniki Bobó, e o António Lopes Ribeiro, que era o irmão do Ribeirinho, não é? E portanto, tínhamos o Manuel Pinto Azevedo, que era o mentor, de facto, era o dono daquele jornal 1º de Janeiro, que era, na altura, era um jornal de referência no Porto. E tínhamos sempre esses jantares, todas as segundas-feiras à noite, no mês, sempre reservado para o efeito, onde se só falava da arte, não é? Portanto, quer dizer, mais uma... Eu nasci, de facto, aprendi por osmose, digamos. De todos esses nomes com quem privou, qual é aquele que recorda como o mais fascinante? Sabe que um artista são todos fascinantes, não é? Uns mais para o nosso gosto, outros menos. Nós gostamos mais de um autor do que outro, mas são todos, de facto, génios, não é? Posso dizer, esses nomes que eu tenho falado. São todos génios em cada atividade que estavam, não é? Mas, para o meu gosto pessoal, houve um poeta que hoje pouca gente conhece, que eu gravei, que era o Daniel Filipe. Daniel Filipe era um indivíduo que esteve de Cabo Verde, foi locutor, portanto, dizia muito bem os seus poemas. E apareceu A Invenção do Amor, foi um disco sensacional, que depois foi gravado pelo Mário Viegas, e eu fiz um LP, juntamente, metade do disco era pelo Mário Viegas e outra pelo... Daniel Filipe. E nem sei qual era o melhor. E, voltando um bocadinho atrás, o primeiro poeta que vai desafiar é Miguel Torga. Foi Miguel Torga, exatamente. Como é que foi esse dia? Miguel Torga era um homem muito difícil. Toda a gente me dizia, pá, não vais conseguir, o Miguel Torga não acredita nas pessoas, digamos, na parte comercial, digamos, não é? E eu consegui arranjar um amigo comum
que por acaso estava a passar férias em casa dele em Miramar, ao pé de Porto, numa praia ao pé de Porto, e eu apresentei-me lá com a minha candura, de 19 anos, com o meu interesse por a obra dele, como hoje as pessoas têm por um futebolista, ou o que é, não é? Que vemos como um mito. E ele viu-me o entusiasmo que eu falei, o interesse que havia da voz ser fixada, não é, registada, e vislumbrei de facto o interesse nele, que ele nunca tinha dito nada em público, nunca tinha declamado um poema, e comecei a ver o interesse. Somente ele tinha um certo problema, que era como é que havia controlar a venda dos discos. Ele, como estes discos eram feitos um canal por acetados, disse, é muito fácil, assina o autógrafozinho na etiqueta. E ele, bem, compreendeu, gostou, e ele facilitou-me depois a vida, porque todos os outros poetas em que eu fui depois, poetas e prosadores, com contactei, todos foi uma referência o Miguel Torga ter gravado, porque era o mais difícil. Se já lá estava o Torga, nós também podemos estar, não é? Isso deu coisas muito interessantes. Por exemplo, o Zé Régio, a dizer o Cântico Negro, que é uma obra fantástica, que é do interesse extraordinário e tão bendita pelo João Vilaré. Ele não gostava do João Vilaré dizer o Cântico Negro. Diz que era uma coisa que era demasiado teatral, que de facto as coisas não eram assim, e então ele dizia o Cântico Negro era do monocórdico, era uma coisa horrível, não é? Mas pronto, era ele a dizer, era assim que ele interpretava e era assim que ele via o Cântico Negro, não é? Mas... Normalmente para o seu gosto e para a maneira como via e ouvia, os próprios poetas diziam bem os seus poemas? Normalmente diziam mal. E o que tem mais piada, que por exemplo, não tem piada neste caso, não tem piada nenhuma, porque o Miguel Torga a dizer a ode aos poetas, entusiasmou-se tanto que lhe deu um ataque, e foi a esposa dele, a André Carabé Rocha, que lhe teve que lhe dar coramina, exatamente para o... Deve o que ia ter agora lá na cabine, aqui morreu o Miguel Torga, era uma coisa horrível, mas por graças a Deus isso sucedeu. Que homem é que era Miguel Torga? Já falou um bocadinho, depois acabou Miguel Torga, por privar mais com ele. Depois de o conhecer bem, fiquei amigo dele. Convivemos bastante, apesar de haver uma diferença de idades muito grande, ou bastante grande. Ele conviveu bastante, ele convidou-me várias vezes a ir à casa dele em Coimbra, até que jantámos várias vezes, nos aniversários, era no dia 12 de agosto, que era o dia do aniversário do meu pai, ele vinha almoçar connosco ao Porto, e até muito interessante, porque eu tenho autógrafos de todos os grandes escritores que gravei, e ele não. E então, no dia do aniversário dele, fomos almoçar, depois do almoço, assim, eu gostava de mostrar a minha biblioteca e tal, e ele cedeu. Subimos, naquela altura, 5 andares sem elevador, chegou lá em cima e ele disse, já sei o que você quer, quero o autógrafo. E eu, depois era, só um. Está bem, só um. Qual é que quer? Fiz os Novos Contos da Montanha. De facto, era o livro que eu mais gostava. O Miguel Torga, de facto, foi o maior contista português. Nós, infelizmente, tínhamos poucos contistas bons. E tive uma certa dificuldade. Continua a ser um género que não é muito divulgado em Portugal. Não é divulgado, de facto. Havia o Domingos Monteiro, que na altura não pôde gravar. Não é? Anterior havia o essa, que também tinha vários contos. Bem, mas é simplesmente só esse já não dava, se fosse de facto com outros processos que eu não acredito muito. Mas de facto, até aos poucos. Mas os contos do Miguel Torga, de facto, são sensacionais. Para mim é o maior contador de histórias que há. Depois dos cantautores de intervenção, o primeiro que gravou foi o Adriano. Exatamente, e na altura o Adriano não era cantor de intervenção, era de puro fado de Coimbra, não é? Apareceu-me nessa altura, ele tinha 18 anos, ou o quê? Foi ele ter consigo. Foi ele ter comigo, exatamente, através de amigos. Foi o António Portugal, que era um bom guitarrista na altura, cunhado do Manuel Alegre.
E foi ter comigo para exatamente gravarmos Faz o Coimbra, e gravámos o Está Ótimo, ele cantava muito bem, aliás, a voz do Adriano. Seduziu logo nesse primeiro Era um contacto. indivíduo. E como pessoa era uma pessoa extraordinária, uma pessoa simpaticíssima, humano, foi um amigo, esse posso dizer que é um amigo. Criei ali um amigo que me deu muito prazer até ao fim. Depois, acaba por ser também o Adriano que vai trazendo outros nomes para a editora. Traz outro amigo também, trouxe o Zé Afonso, não é? O Zé Afonso, na altura, andava depois dos Vampiros, que tinha sido proibido, a etiqueta, de facto, não gostou e nunca mais quis gravar com o Zé Afonso, e ele andou com esse disco maravilhoso, que era Cantares do Andarilho, por todas as discotecas, todas as editoras, e ninguém pegou naquilo. Por medo, não é? Por medo, exatamente. Chegou-nos a nós, porque o editor na altura é que tinha a responsabilidade sobre o que gravava, não era o autor, nem era o poeta, nem o compositor, não tinha responsabilidade nenhuma. O editor é que era um mexilhão. O editor é que era responsável, não é? É que apanhava com esse problema. Mas quando eu ouvi os Cantares do Andarilho, quando eles foram lá com o Rui Pato, levar a fita, eu vi assim, pá, isto é uma maravilha, de facto, para mim é dos melhores, até dos melhores discos do Zé Afonso. Isto tem que ser gravado, isto ao que der, a gente vai preso, mas temos que gravar isto, e gravámos, não é? E por acaso, felizmente, não aconteceu nada, fomos para a frente e não há nenhuma que valeu a pena. Depois tivemos uma amizade, e uma amizade comercial, digamos, de gravar, e conseguimos fazer, de facto, uma obra interessante. Essa amizade comercial passou também para uma amizade pessoal. Pessoal, exatamente. Apesar que eu tinha lá um autógrafo dele, que dedicou o último disco que ele fez, Arnaldo Trindade, adversariamente, mas adversariamente político, mas com a amizade e concepção de Zé Afonso. Eu não sei se eu era adversário, porque eu nunca fui político, quer dizer, não tive atividade política, mas ele lá considerou. Apesar que ele dizia que não havia revolução sem a burguesia liberal. outro assunto mas que ele dizia. Se calhar era esse género burguês que ele via como adversário, não? Talvez fosse o mito da burguesia, não sei o que é. Mas eu creio que todos nós somos um bocadinho burgueses. Mas discutiam muito política ou não? Discutíamos bastante. Não era discutir, era mais falar, não é? Porque era um ótimo conversador, o Zé Afonso. Quando estava bem disposto, era uma pessoa excepcional. Aliás, foi ele que me deu o livro que eu adorei, na altura, o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Foi ele que me ofereceu. Isso tem aqui um livro para se entusiasmar, e entusiasmei-me. Não é? Se aquilo é política, aquilo é bonito, mas é. Aliás, é tudo, acho que todos somos políticos, lá dizia o Platão, não é? Zóano político. Todos somos burgueses e mas todos somos burgueses também, um bocadinho. E como é que o Arnaldo se posicionava em relação ao regime? Absolutamente contra, não é? Porque na altura era académico, era estudante, na altura a academia estava contra o regime, não é? Nós queremos liberdade, nós queremos fazer, e bem provei com isso, com a obra que tenho, não é? Naquela altura, o que era difícil, gravou-se o melhor, mas na altura havia uma maneira muito interessante de ladear o problema. Havia praticamente uma linguagem de subentendidos, de palavras com duplo sentido, que se de facto conseguiu-se escapar à censura. Exatamente, conseguiu gravar, conseguiu passar. E que foi muito bom porque criou uma riqueza literária que não teria se fosse, digamos, o discurso puro e simples da político idealista, não é? Mas chegou a ser chamado à PIDE por causa dos discos que ia editando, ou não? Nós, por acaso, só fui chamado à PIDE por causa de um disco que não tinha nada a ver com essa música. Foi por causa do Justin Monopolius, que nós éramos os distribuidores da Jane Birkin, dos Johannesburg. Esse foi o único disco que me aprenderam. Porque de resto conseguiu-se sempre ladear esse problema, não é? A grande censura era feita na rádio, na altura, porque, sobretudo, não pelas pessoas, os locutores ou, digamos, os produtores, na altura, mas pelas estações. Porque na altura quem é que ladeava? Era a estação do Estado, a Administração Nacional, era a Rádio Renascença, portanto, por motivos óbvios, também riscavam as
as bandas que passavam que eles não achavam bem, portanto a censura... O famoso Index. Exatamente. O Rádio Clube Português também com uma situação um bocado também de pró-governamental na altura, e havia os mexerucos, que já daquelas estações pequeninas na altura, particulares, que esse ainda passavam alguma coisa, não é? Mas esse foi o grande problema. Mais do que na edição. Mais que na edição. Porque não passavam, não queriam passar, tinham medo. Portanto, o sentimento, na altura, pior era o medo. Porque as pessoas não queriam fazer por medo. Está aqui, por acaso, um disco que foi sair agora, de poesia, do que é uma Viegas, destas o Operário em Construção, que está exatamente, um indivíduo de esquerda, revolucionário, meu amigo, insistiu-me veementemente para não gravar que ia ter problemas. Insistiu. Era um indivíduo chamado Manuel Carvalho Santos, irmão do Teófilo Carvalho Santos, foi o primeiro presidente da Constituinte. Ele mesmo, na altura, antes do 25 de Abril, dizia: não gravas isto, que isto tens problemas. Eu disse: gravo, sim, senhora. Isto é bonito. Quem quiser tiver segundas intenções, que tire, mas eu tiro outras. Não teve problemas? Não tive problemas. O que eu digo exatamente é, se nós fôssemos uma etiqueta engagée, digamos, com responsabilidades políticas, talvez tivéssemos dificuldades. Como eu era apolítico, ou pelo menos a etiqueta era apolítica, não é? Havia o interesse do belo e criámos o que era belo. E isso é que nos criou o interesse por fazer coisas diferentes e mais. E nós gravávamos tudo que tivesse qualidade. Nunca fiz censura se fosse disto, daquilo ou daquilo outro. Se fosse bom, gravávamos. E também fizeram, em 1969, a Convenção Internacional do Disco, em Ofir. Em Ofir, exatamente. Foi a primeira internacional. Como é que foi essa convenção? Sabe, na altura eu ia muito aos Estados Unidos, portanto eu tive a vivência do que era uma convenção comercial que não existia aqui, portanto era um instrumento de marketing que as pessoas não conheciam aqui. Portanto, consegui trazer os melhores nomes internacionais que nós representávamos ao Ofir, porque é o caso, por exemplo, do Long John Baldry, que era o número 1 nas cartas inglesas da época. Foi os Foundations, também eram conhecidíssimos. O Long John Baldry, o pianista, era o Elton John, que era desconhecido, como bem desconhecido em 1969. O status quo, o Consortium, quer dizer, foi um autêntico... Foi um momento histórico, não é? Foi um happening. Nós alugámos um Boeing para trazer as pessoas de Lisboa para o norte, para Ofir. Tivemos uma série de hotéis todos por nossa conta. Tivemos toda a imprensa, toda a rádio, a televisão na altura não funcionava. Em 69 não funcionava, quer dizer, nesses assuntos achavam que eram comerciais, portanto não apareciam. E há uma história engraçada com a Vera Lagoa, não é? Com a Vera Lagoa foi ótima. É que a pessoa que estava encarregada de dar os crachás e as chaves às pessoas que nunca contaram que é chegar um Boeing com aquelas pessoas todas ao ato do hotel, não é? Portanto, uma confusão desgraçada. Aquilo foi feito tudo por nós, na altura não éramos profissionais, éramos muito amadores, mas, portanto, também teve digamos, o interesse do amadorismo e do improviso que se fez. Portanto, a Vera Lagoa chega a certa altura, muito furiosa, lá para o nosso diretor lá de Recursos Humanos, e diz: isso não pode ser o seu Sardinha, ele era Sardinha, seu Carlos Sardinha, isso não pode ser, o seu pôs-me junto no quarto com o Adriano Couto de Oliveira e com o José Afonso, isso não pode ser, não é? O Sardinha lá se desculpou, disse ao senhor Dona Lagoa, e ele disse: se me trata por Dona Lagoa, eu chamo-lhe Dom Carapau, e a coisa ficou mesmo assim. E acabou por mudar de quarto ou ficou... Com certeza, parece que sim. Não ficou com o Zé como consta, não. Não há mais nenhum problema com eles. Antes de continuarmos a conversar, vamos espreitar outro momento histórico e já falamos um bocadinho sobre ele a seguir. Estamos aqui para pôr, talvez, no direito uma injustiça que neste país existe,
que é ser o único país onde não há um prémio para os artistas pela sua vendagem de discos. Não sabemos bem a razão, não sei se de facto os discos de ouro e os discos de prata não são entregues de visto para preservar um pouco as nossas reservas de ouro, mas de qualquer maneira vamos fazer um pequeno esforço e vamos entregar pela primeira vez em Portugal os discos de ouro e de prata. Portanto, por ordem cronológica, queria entregar o disco de ouro, em primeiro lugar, ao conjunto Maria Albertina. Bem, eu não tive grande tempo para pensar no que ele realmente significa, mas para já penso que ele significa para todos nós um momento muito grande, porque temos trabalhado bastante a favor dos imigrantes, a favor da música portuguesa, portanto, isto é um momento grande da nossa carreira, não é? Em segundo lugar, o disco de ouro será entregue ao Dr. José Afonso pelo disco Grândola Vila Morena. Disseram aí há 2 ou 3 dias que havia um prémio, né? Suponho que é um prémio que é concedido a discos que atingem um volume de vendas. Exato. A minha satisfação provém precisamente disso, de que faço votos para que, em vez de ser eu, seja outro cantor com mais ou menos da minha linha, mais ou menos com o meu tipo de objetivos, né? Que volta a ganhar igualmente outro disco de ouro, quer seja o Fausto, quer seja o Adriano ou qualquer outro amigo. Né? E em terceiro lugar, o disco de ouro será entregue a José Cid, pela Anitta, Não És Bonita. Portanto, são estes 3 discos de ouro que vamos apresentar hoje. Eu já tinha recebido um disco com 20 anos. 20 anos já me tinha dado direito a um disco de ouro. Enfim, eu acho que estes discos de ouro e discos de prata, ou qualquer coisa que venha, é sempre engraçado para pôr em cima do meu piano, para recordar mais tarde, não é? Uma surpresa. Já não me lembrava. Que comentário é que lhe merece isto? Olha, foi muito interessante. Na altura, foi a primeira vez que se ofereceu, que se entregou o disco de ouro no Orfeu. E interessante ver a opinião, por exemplo, do José Afonso, não é? Vis-à-vis com a Maria Albertina. Maria Albertina, talvez na altura até vendesse mais discos do José Afonso, não é? Mas tem muito interesse. E não sabia que existia isto. Olha, foi uma novidade. Mas também outra coisa curiosa, que as 2 senhas da Revolução, o Grândola Vila Morena e o Depois do Adeus, estavam as 2 editadas pela Orfeu. E eu sei que não percebeu muito bem a escolha desses 2 temas, não é? Bem, um é óbvio, não é? O Grândola é óbvio, não é? É óbvio. O outro, não sei. Eu, aliás, eu fui convidado agora para ir a Santarém. Fizeram lá o Zé Nisa fez lá um trabalho muito interessante com as capas dos discos e da época, sobretudo do 25 de Abril. E convidou-me, e eu por acaso não pude ir, e outro convidado foi o Otelo de Saraiva Carvalho. E era uma altura que eu iria perguntar porque era um disco tão tocado, era um dos discos que mais se vendia na época, ganhou o Festival da Canção. O Festival da Canção na altura era uma espécie de campeonato nacional de futebol, não é? Toda a gente estava interessada e votava e não sei o que é. E, portanto, eu não sei porque, se de facto toda a gente tocava o Depois de Adeus, era capaz de sair antes ou depois, ou não sair, a senha. Pronto, não sei qual foi. Eles escolheram o disco mais vendido na altura. É difícil. Depois da Revolução, já nos anos 80, a Orfeu acaba por ser desativada, digamos assim. O coincide um bocadinho com o aparecimento do CD, não é? A desativação não. Nós tínhamos um time fantástico, um super time, digamos, não é? Que era o Zé Nisa, o Carlos Cruz, o António Calvário, o Zé Calvário, o Miguel Garçamó. Temos, de facto, o melhor que havia na própria equipa, em produção, em que nós fazíamos as coisas. E na realidade era o que se fazia de grande qualidade foi essa, porque nós houve uma altura que tivemos todos os nomes, como disse, esses e muitos mais que se referiu há pouco. Depois, com o 25 de Abril, o que é que acontece? O Zé Nisa vai para a Constituinte. A Assembleia Constituinte. Pois, o Carlos Cruz veio para aqui para a RTP. O Zé Calvário foi para Londres, para a Orquestra Sinfónica de Londres. O Miguel Garçamor também, quer dizer, nós ficámos sem as cabeças, não é?
E também ficámos com outra imagem editorial em Portugal, porque na altura era muito interessante fazer os discos, porque tinha que haver arte, não só na parte de música, na parte da apresentação, mas também a tal escolha, como eu disse há bocado, de uma certa linguagem, de subentendidos e não sei o quê, criavam um interesse poético que depois não existiu porque se podia dizer tudo. Houve um desencanto do público pelas coisas mais nuas e cruas que se disse, e certos discos, as palavras já não eram tão importantes porque já se podiam dizer, portanto o mistério das coisas desapareceu. Tornou-se muito mais difícil a criação. Houve um certo desencanto, não é? Porque as coisas não foram aquilo que pensavam que iam ser e não se criou outros substitutos. E houve um decréscimo de qualidade, de facto, que se notou, não é? As coisas foram totalmente diferentes. Aliás, os chamados cantores de intervenção quiseram-se agrupar e fazer a sua própria editora. Claro, não se entenderam, porque cada um tinha o seu ego muito grande e válido, não é? Mas, de facto, não havia o tal elemento catalítico para desenvolver a reação química, não é? Que seria o editor profissional, para entender. Isso também não teve êxito essa atividade. Depois as coisas foram modificando e a meu ver, houve um certo declínio criativo. Houve outras coisas que vieram diferentes, Esses não nomes é? continuaram a compor e a fazer vários trabalhos, não é? Exatamente. Foi assim um bocado isso que aconteceu. E agora está de volta aqui o catálogo da Orfeu e também apostas Eu acho muito, em novos produtos. Exatamente, em novas propostas. Acho muito importante. Aliás, tive a ocasião de dizer, o espírito Orfeu tem que continuar. O que é o espírito Orfeu? É entusiasmo, coisas novas, progressistas, no sentido de progresso. Há estes 4 lançamentos agora. Esses dois, esta é reedição, antigo, não é? Como já disse. falámos um bocadinho do Mário Viegas. Depois temos também este, que é uma recuperação do catálogo. Exatamente. A Revolução das Flores, que é do humorista Mena Matos. Do Mena Matos, que era muito... Depois há duas apostas. Duas apostas novas, exatamente, que eu gostei. Tem que se fazer apostas. Do Afonso Paes e do JP Tem que se Simões, fazer apostas. Eu ouvi eu gostei musicalmente. A homenagem ao Zeca está muito boa. Exatamente, pegam no temas de maneira diferente o que dá interesse, o copiar não interessa, criar sim. Eu creio que esse caminho é exatamente encontrar pessoas novas e gravá-los. Uma das razões de nós termos tido sucesso é que às vezes o sucesso não vem no primeiro disco nem no segundo. É muito raro. E às vezes vem o primeiro disco, depois não há follow-up em condições, não há um seguimento da carreira do artista. E nós tivemos essa sorte. Como jogámos tudo que achámos que era bom, e demos as melhores condições para se gravar bem. Infelizmente não havia cá em Portugal, como há hoje, já técnicos que são ótimos e estúdios bons e tal. Nós tínhamos que ir para Madrid, Londres, Paris, não é? Por exemplo, o disco do Zeca Afonso, para mim considero o melhor disco português de sempre, que é o Cantigas de Maio, foi gravado no Château de Ronville, onde na semana anterior tinha estado lá os Rolling Stones. Portanto, havia aquilo que custava muito. A produção do Cantigas de Maio, na altura, custou 1000 contos. 1000 contos era uma fortuna. Acho que foi o disco mais caro de sempre, na altura. Mas, felizmente, valeu a pena o dinheiro que se pagou, porque tivemos uma obra extraordinariamente bem feita por José Mário Branco, foi ele o produtor do disco, e a qualidade técnica e tudo foi ótimo. Agora, de facto, é preciso ensaiar. Os artistas novos têm que ter condições para poderem trabalhar. Alguém tem que acreditar na juventude. E hoje deve haver tanto ou melhor que havia naquela época, porque as condições, as pessoas têm mais... na época não havia a cultura que há hoje, não é? Os génios aparecem em qualquer época, mas a música não é feita só por génios. Portanto, é preciso criá-los, é preciso as pessoas terem oportunidades de gravarem, de criarem e terem interesse e terem, de facto, na parte hoje é muito mais fácil
na difusão das obras, não é? Através da rádio, da televisão e da imprensa especializada. Nós não tínhamos é possível fazer essa aposta num contexto como o de hoje, com a tão falada crise e também com a quebra nas vendas de discos? É. Bem, nós quando começámos havia uma crise pior que esta. É que não havia de giradiscos. Não é? Nós tivemos para vender os long plays, tivemos a fazer uma campanha de marketing, na altura foi revolucionária, que comprámos uns milhares de giradiscos de microgravação, daquelas maletas fáceis de comprar, e oferecíamos um giradiscos a quem comprasse 10 LPs. Portanto, criou-se clientela, criou-se exatamente a possibilidade das pessoas poderem comprar os LPs, que era a nossa única... nós não tínhamos o disco 78, como disse. Hoje, é que preciso criar ideias. As crises são resolvidas por ideias novas, por conseguir ultrapassar essas dificuldades, não sei quais, mas é preciso estudá-las e é preciso encarar de frente situações para resolvê-las. Eu falo nisto não só para a música, como para outras coisas. Mas pensando na música, a questão dos downloads ilegais dos MP3, é possível combater isso? Deve ser muito difícil, não é? Como na altura, no nosso tempo, na parte final, houve os chamados piratas de cassetes, que prejudicaram imenso a indústria. Estamos a falar de uma escala completamente hoje é uma escala não? Universal. Eu nem sei quem é que vai comprar discos, só quem quiser de facto ter uma qualidade melhor, não é? Porque qualquer pessoa pode fazer os discos que quiser, portanto, suporte de som, neste caso, que quiser, com as escolhas, a seleção que quiser de toda a espécie de cantores ou músicos ou o que é que existem no universo, não é? O que torna difícil, e eu não sei como é que se pode as editoras atuais conseguirem sobreviver. Acho que a resposta, falámos há bocadinho, antes do início do programa, falámos um bocadinho nisso. A resposta pode passar também por um investimento no disco como produto. Nas capas, no conteúdo que é fornecido a quem compra. É, tem essa razão, porque um disco não é só música, temos aqui não é? Um exemplo antigo, não é? Exatamente, esse foi o não primeiro disco, o primeiro álbum dos poetas, que se fez com um desenho lindíssimo do Moreira Azevedo, do pintor Moreira Azevedo, e que de facto tinha, por acaso não tem nessa altura, tinha um trítico muito interessante, feito pelo Dr. Alberto Uva, na altura professor no Instituto Comercial de Porto, que era um ótimo escritor, e outro homem que me criou esse interesse na poesia, era professor de inglês e de alemão no Instituto Comercial, e depois criou-se o interesse de fazer o melhor possível em capas. Hoje é quase que podia haver um museu de capas. Eu não falo só da nossa empresa, mas da indústria em geral, não é? Que há coisas maravilhosas desse tempo, de grandes pintores colaboraram nas edições dos discos, não é? Portanto, poderá passar também por aí, dar um valor o tal chamado, eu penso mais o livro-disco, é capaz de ser o livro-disco. O livro-disco tem uma certa interesse para as pessoas queiram mais do que ouvir o disco, não é? Quer dizer, a riqueza literária das obras musicais, portanto, a associação boas letras com boa música, também juntamente com o livro, eu acho que pode ser um dos futuros, não é? Criar uma criação não só literária, mas também musical, em conjunto. Portanto, será uma arte nova, não é? Digamos, em que se possa editar... Isso. Eu, se estivesse nesse mundo hoje, era o que talvez tentaria. O que é que vai ser mais repescado do catálogo de Orfeu? Bem, eu não tenho responsabilidade disso, não é? Isso terá que fazer essa pergunta aos editores atuais de Orfeu, mas eu creio que é o melhor, não é? Há muitos discos que nunca mais foram editados e que há muito interesse, por exemplo, aquela obra do Cid, que eu considero um disco sensacional então, para a época, não é? 100 mil anos. 100 mil milhas, não é? Entre Marte e Vênus, ou Vênus e Marte, já não me recordo bem disso. É um disco sensacional que não existe aí à venda, que uma pessoa quer ver
Não tem. É mais conhecido talvez em Nova Iorque esse disco que aqui. Do que cá. Há outro disco, o Fado do Homem Nascido, que é a primeira ópera rock portuguesa, um excepcional disco, que foi feito também na altura. Há um disco muito bom, gravado na Vogue, por José Cid, foi talvez o último trabalho para nós, em inglês, que é lindo, um disco de facto que vale a pena, também não consigo ver. Já falei com os editores atuais sobre isso, a minha opinião sobre o que se deveria, de facto... Há um disco muito bom também do Lopes Graça, com os poemas do Eugênio de Andrade, As Mãos e os Frutos, cantado muito bom por Fernando Serafim, uma obra única, na altura fez-se com o Lopes Graça. Há uma série de discos também de poesia que eu acho que havia necessidade absoluta de se reproduzir, né? Não só como interesse histórico, não é? Como exatamente com a maior parte deles já faleceram, infelizmente, e de facto o tal contacto humano com a voz de uma pessoa. O que seria hoje ouvir um Fernando Pessoa a dizer aquelas coisas que ele diz tão bem, que ele dizia tão bem, não é? Portanto, esse interesse histórico é voltar cultural. a gravar poetas. E voltar a gravar poetas. Sim, há tão bons poetas em Portugal sempre. Há um que para mim é o melhor poeta português da altura, mas acho que não gosta de ser gravado. Não se deixa ouvir. Não se deixa ouvir. O Herberto Helder. É o Herberto Helder, exatamente. Acho que era um desafio que eu teria se eu estivesse neste ramo outra vez, de tentar convencê-lo. Não sei se seria tão difícil como o Miguel Torga. Não sei, podia, se calhar seria mais difícil. Não? Talvez. Não sei. Continuam a ouvir muita música? Essa é uma boa pergunta. Continuo a ouvir a música que gosto. Aliás, o gosto das pessoas vai evoluindo, não é? Normalmente evoluindo para melhor. E espero bem que eu também tenha esta coisa. Agora estou a gostar um bocado de ouvir um bocado de música dita clássica. Sobretudo o Alban Berg, o Schoenberg, coisas assim deste género, o Karl Orff. Estou a gostar um bocado de ouvir esse género de coisas. Mas também a música popular, eu tenho ouvido coisas muito interessantes. Olha, outro dia, vozes muito boas. Por exemplo, aquela cantora Passo Áurea, gostei imenso de ouvir outro dia num programa de televisão, gostei imenso da voz dela e também aqui neste programa vi a Cuca, não é? Roseta, gostei imenso também. Quer dizer, é isso, que é preciso descobrir vozes novas, como foram estas, já não são descobertas, mas foram descobertas, e descobrir outras, e ver, e tentar, e gostar, entusiasmar-se. E continua a ter mais carinho pelo vinil do que pelo CD? Isso sem dúvida nenhuma. Eu acho que o CD foi um recesso. Foi? Um recesso. Sim, não é? Um retrocesso. Um retrocesso. Um retrocesso, exatamente. Acho que foi. Não só pelo tamanho do disco, as capas eram muito mais bonitas, havia muito mais espaço. A gente conseguia ler, pessoas com a minha idade que já usam óculos, que já conseguiam ler o que diziam os discos. Hoje, como CDs são tão pequeninas, parece daqueles contratos das companhias de seguros. Mas são coisas minúsculas, não é? No nosso caso, eu acho que, e depois de qualidade técnica, eu acho que é muito mais interessante. Houve sons exatamente no vinil que não se ouve no CD, não é? Acho eu. Portanto, quem continua a preferir o vinil ainda não se rendeu aos leitores da MP3, suponho. Eu acho que não. Aliás, os grandes melómanos que eu conheço continuam a ter os seus discos de vinil, não é? Para ouvir as grandes obras musicais, é o vinil, não há desenho. O Arnaldo não tem um leitor de MP3? Por acaso não. Por acaso não tenho. E continua a usar, e usa mais os giradiscos ainda? Uso mais os giradiscos. Arnaldo, muito obrigado por ter cá estado hoje. O prazer foi meu. Estes 45 minutos a conversar connosco. Até à próxima. Até à próxima. E até aos próximos discos. E nós também, até à próxima semana, aqui para mais uma noitada de conversa. Até lá.